Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de agosto. Presidente do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República se reúnem no STF. No encontro, o ministro Luiz Fux e o procurador Augusto Aras reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai conferir também. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulga nota contra ataques a ministros do STF e em apoio ao presidente da Corte. Supremo autoriza a realização de rodadas de licitações de petróleo e gás natural. Superior Tribunal de Justiça nega pedido para revogar prisão de DJ Ives. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, se reuniu hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O encontro foi no fim da manhã e durou cerca de 50 minutos. Em nota, a assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que, considerando o contexto atual, o ministro Fux convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições e renovaram o compromisso da parceria constante entre o Judiciário e o Ministério Público para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da República. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou uma nota nesta sexta-feira em repúdio aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro contra membros do Supremo. O texto, assinado também por outras 10 entidades regionais de juízes federais, ainda presta apoio ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que cancelou um encontro previsto entre os chefes dos três poderes. Na nota, a JUF manifesta repúdio à escalada de desrespeito aos integrantes do Supremo, protagonizada pelo chefe do Poder Executivo, e empenha total apoio ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que tem se dedicado na busca pelo diálogo equilibrado e transparente entre as autoridades. Diz que são inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões judiciais e sobre a rigidez do processo eleitoral brasileiro, além das reiteradas ofensas a membros do STF, com ameaças diretas de ruptura com a ordem legalmente constituída. E que a liberdade de expressão não autoriza que sejam proferidas ameaças às instituições ou a seus integrantes, tampouco ilações e calúnias contra quaisquer pessoas, sobretudo magistrados, no cumprimento do seu dever constitucional. A JUF ainda reconhece a liderança do ministro Luiz Fux para atuar na defesa da ordem jurídica e do Poder Judiciário e na preservação da harmonia e independência dos poderes. E pede às demais autoridades que atuem para a retomada de um ambiente tranquilo e pacífico, no qual os limites impostos pela Constituição sejam respeitados. O plenário virtual do Supremo autorizou a 17ª rodada de licitações de petróleo e gás natural no país. A rodada de licitações vai oferecer 92 blocos de exploração de petróleo e gás nas bacias de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de Santos, em São Paulo, de Potiguar, no Rio Grande do Norte e de Campos, no Rio de Janeiro. O Partido Democrático Trabalhista entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão das licitações. Alegou que a União e a Agência Nacional do Petróleo teriam ignorado estudos técnicos que indicaram danos irreversíveis ao meio ambiente caso a exploração seja permitida. O Supremo julgou a ação improcedente por unanimidade. Para os ministros, os potenciais danos e riscos ao meio ambiente ainda vão ser analisados no processo de concessão da licença ambiental. A 17ª rodada de licitações vai ocorrer entre os dias 6 e 7 de outubro deste ano. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou pedidos de liberdade condicional a Nelson Meurer Júnior, condenado por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Na decisão, o relator afirma que a defesa não comprovou o ressarcimento de R$5 milhões à Petrobras, fixado pelo STF para reparação por danos causados à estatal. O pagamento é um dos requisitos para a concessão da liberdade condicional. Nelson Meurer Júnior foi condenado pela segunda turma do Supremo em maio de 2018 em ação penal junto com o pai, o então deputado Nelson Meurer, que morreu recentemente.
De acordo com a acusação, o parlamentar do PP recebeu propina para dar apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Meurer Júnior foi condenado no caso a mais de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. No momento, ele cumpre a pena em regime aberto. 2 partidos questionam no Supremo Tribunal Federal a terceirização da segurança dos portos nacionais, determinada pelo Ministério da Infraestrutura. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Os partidos dos trabalhadores e democrático trabalhista querem que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional a portaria do Ministério da Infraestrutura que entrou em vigor este mês. A norma prevê a terceirização da segurança e da vigilância dos portos nacionais. Para os partidos, a portaria vai dar poder de polícia portuária às empresas privadas. Alegam que a atividade é de soberania estatal e, por se tratar de segurança nacional, a função deve ser delegada aos órgãos de segurança pública e não a empresas particulares. Afirmam ainda que, por fazer parte dos órgãos da segurança pública, o serviço de guarda portuária está regulamentado por lei já existente, de competência do Legislativo. O relator da matéria é o ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal está recebendo artigos para a 2ª edição da Suprema, revista de estudos constitucionais recém-lançada pela Corte. Para o próximo número da publicação, além dos artigos de fluxo contínuo, também vão ser recebidos estudos relacionados à atuação das instituições no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os interessados têm até às 23h59 do dia 23 de agosto, horário de Brasília, para enviar artigo. Mais informações no site suprema.stf.jus.br. E veja a seguir, STJ nega pedido para revogar prisão do DJ Ives. Voltamos já. O Brasil adotou como forma de Estado a federação, o que se pode constatar pela leitura do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A inexistência do direito de secessão revela a vontade da Constituição de que os entes federativos convivam de forma harmoniosa e cooperativa para o fortalecimento do Estado democrático e o desenvolvimento socioeconômico do país. O desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, indeferiu o pedido para revogar a prisão do DJ Ives. Preso desde o dia 14 de julho, DJ Ives é acusado de violência doméstica e ameaça contra a companheira. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, a companheira do DJ contou para a polícia que foi trancada no quarto e espancada por ele, e que Ives ainda teria tentado matá-la. No STJ, o desembargador convocado Olindo Menezes, relator do caso, lembrou o enunciado da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Ela impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator que negou a liminar na instância antecedente. Segundo ele, não havendo ilegalidade evidente a ser corrigida, a admissão do habeas corpus no STJ caracterizaria indevida supressão de instância, pois ainda não se esgotou o exame do caso em segundo grau. O magistrado também considerou idônea a fundamentação exposta no decreto prisional em razão da necessidade de coibir a reiteração das agressões e prevenir a prática de crimes mais graves contra a vítima. A Justiça de Minas Gerais suspendeu uma liminar da primeira instância que permitia que uma mulher escolhesse que vacina contra a Covid-19 ela iria tomar. O recurso foi apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte contra a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital. A liminar impugnada determinava que o município aplicasse imediatamente a vacina da Pfizer, Coronavac ou Janssen na mulher que entrou com a ação na Justiça, pleiteando o direito de escolha da marca. Se a medida não fosse respeitada, a Prefeitura teria de pagar multa diária. O município demonstrou que, segundo uma nota da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, não há nenhuma contraindicação da fabricante, da Anvisa ou do Ministério da Saúde para a utilização da vacina AstraZeneca para pessoas com lesão pulmonar, caso da mulher que entrou com a ação.
Também pontuou a falta de evidência científica para a escolha da marca da vacina, com o pedido baseado num relatório médico que não explica a relação de qualquer efeito colateral grave com a doença da paciente. A desembargadora Alice Birchal, do Tribunal de Justiça de Minas, reconheceu a falta de embasamento técnico-científico para o risco de tromboembolia à paciente, caso ela tome a vacina da AstraZeneca. Para a magistrada, o relatório médico é confrontado por farta documentação técnica sobre os riscos adversos. Ela reforçou que uma outra nota técnica do Ministério da Saúde é enfática ao apontar que os benefícios da vacinação contra a Covid-19 com a vacina AstraZeneca superam em muito os riscos potenciais para quem for recebê-la e que a vacina é efetiva para prevenir a Covid, reduzindo a morbimortalidade associada à doença. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a nulidade da contratação de um jornalista da Rede TV em São Paulo por meio de pessoa jurídica. Na ação, o jornalista afirmou que durante quase 3 anos trabalhou com carteira assinada, até ser obrigado a constituir pessoa jurídica para continuar a prestação de serviços. O profissional, no entanto, argumentou que as condições de trabalho permaneceram iguais, mesmo diante da mudança, e por isso pediu a nulidade do contrato por meio da pessoa jurídica. Em defesa, a empresa diz que a mudança se deu por livre e espontânea vontade do jornalista. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, com base em prova documental e testemunhal, constatou que as condições de trabalho anteriores se mantiveram, com o jornalista desempenhando as mesmas funções e subordinado aos mesmos superiores. O TRT concluiu ser correta a sentença que reconheceu a unicidade do contrato e o vínculo de emprego por todo o período e declarou a nulidade da rescisão contratual. No julgamento do caso no Tribunal Superior do Trabalho, o relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, considerou que, a partir das premissas registradas pelo TRT, devia ser mantido o reconhecimento do vínculo. Segundo ele, como ficou comprovada a prestação de serviços anterior como empregado, sem alteração das condições de trabalho, há, nesse caso, a presunção de continuidade do vínculo empregatício. Penso que o Tribunal Regional se manifestou expressamente sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e concluiu pela nulidade do contrato firmado com a pessoa jurídica, diante de alteração substancial na forma de trabalho prestado, tendo assim concluído com base na prova produzida nos autos, em especial a testemunhal, reproduzida agora, resultando no reconhecimento do vínculo de emprego em relação a todo o período. Segundo o relator, com base no princípio da primazia da realidade, resulta em fraude a dispensa do profissional para posterior contratação por meio de pessoa jurídica, sem alteração do contexto da relação empregatícia. Com isso, a terceira turma foi unânime em rejeitar o recurso da emissora. E o Tribunal Regional do Trabalho, em Santa Catarina, derrubou decisão que determinou o pagamento milionário de precatórios a servidores e pensionistas do INSS. A Advocacia Geral da União impediu o pagamento indevido de mais de 390 milhões de reais na Justiça do Trabalho. O caso envolve um processo trabalhista ajuizado na década de 1990 contra o INSS por servidores e pensionistas da autarquia. A decisão transitou em julgado em 2014, com indenizações pagas em 2015 e 2016. Mas os envolvidos na ação apresentaram na Justiça uma petição, apontando como devida a quantia de mais de 390 milhões e requerendo a aplicação do IPCAE a título de correção monetária. A segunda vara do trabalho de Florianópolis atendeu o pedido, mas a Advocacia Geral ingressou com recurso requerendo a nulidade da sentença e a suspensão dos pagamentos. A AGU esclareceu que o INSS já havia pago a quantia em 2015 com requisições de pequeno valor e em 2016 com precatórios. A AGU reforçou que a decisão transitou em julgado em fevereiro de 2014, quando estava em vigor a lei que estabelecia a taxa referencial como índice de correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, e que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o IPCA tem incidência imediata aos processos sem sentença transitada em julgado, o que não se aplicava a esse caso.
O prazo para ajuizar uma ação rescisória já passou há muito tempo e só agora em 2020 que a parte requereu a aplicação do IPCAE. Também tiveram outros argumentos, justamente a questão da disponibilização dos valores já nos anos de 2015 e 2016. Não teria mais o porquê se discutir a aplicação desse índice, o INSS já pagou. Os argumentos da AGU foram aceitos por unanimidade pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que suspendeu o pagamento milionário. A Justiça de Mato Grosso conta com um novo órgão para garantir celeridade e eficiência processual. É o Centro de Inteligência, que vai gerenciar demandas judiciais repetitivas e predatórias. O Poder Judiciário de Mato Grosso agora conta com um Centro de Inteligência, que vai identificar e monitorar demandas repetitivas de grandes litigantes e ações coletivas de grande repercussão. O Centro de Inteligência também vai atuar na identificação das chamadas demandas predatórias. A primeira reunião aconteceu nesta quarta-feira com a participação da juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Ana Lúcia Aguiar. O Judiciário do Mato Grosso tem investido recursos humanos, tecnológicos e financeiros para agilizar o trâmite e reduzir substancialmente o estoque processual, em especial na primeira instância. E agora o Centro de Inteligência virá contribuir de forma decisiva nesta missão. Com a implantação desse Centro de Inteligência a nível nacional, eu vejo como um avanço sem precedente do Judiciário. Isso vem atender não só o Judiciário, mas também aquele da ponta que é o nosso jurisdicionado. A juíza auxiliar do CNJ ainda pontuou o histórico de sucesso nas ações realizadas pelo Judiciário mato-grossense. O Tribunal aqui do Mato Grosso, ele, enfim, se destaca assim, em muitas das nossas ações lá no CNJ, né? Esses tempos a gente precisou conversar sobre o sobrestamento. Também nós estamos nos reunindo com todos os tribunais para falar sobre o DataJude. E o pessoal do Mato Grosso, muito competente. Por essas e por outras, tenho certeza que o Centro de Inteligência do Mato Grosso será um sucesso. E no próximo bloco, Procuradoria da República no Distrito Federal ratifica a denúncia da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Em instantes. Constituição tem a ver com liberdade. É uma garantia do cidadão em face do Estado. Por isso, é a lei mais importante do país. Todas as demais leis, sejam federais, estaduais ou municipais, devem obediência à Constituição. Precisamos conhecer bem a nossa Constituição. A Procuradoria da República no Distrito Federal ratificou denúncia da antiga força-tarefa da Lava Jato no Paraná contra o ex-presidente Lula. O caso envolve a suposta compra de terreno para o Instituto Lula, que teria sido feita pela Odebrecht como pagamento de propina em contratos da Petrobras. Também são acusados o ex-ministro Antônio Palocci, o empresário Marcelo Odebrecht e mais 7 pessoas. No documento assinado pelo procurador Frederico de Carvalho Paiva, o MPF diz não ver nulidade e que confirma todos os termos da acusação anterior. O caso do Instituto Lula foi um dos processos contra o ex-presidente enviado para Brasília após o Supremo decidir que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos do ex-presidente e que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar Lula. Amanhã a Lei Maria da Penha completa 15 anos. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios divulgou pesquisa inédita que identificou os principais fatores de risco para a ocorrência de feminicídios. Os resultados indicam que em todos os casos estudados houve episódios de violência física ou psicológica antes do crime. Foram analisados 34 feminicídios ocorridos no Distrito Federal em 2016 e em 2017. A principal conclusão do estudo é que a avaliação de risco é fundamental para evitar a ocorrência de assassinatos de mulheres. Na capital do país, em 5 anos, 35% das mortes ocorreram em contexto de violência doméstica.
Em 77% dos casos, os autores eram ou haviam sido maridos, companheiros ou namorados das vítimas. A Constituição diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas por que precisamos de uma lei para proteger a mulher da violência? Esse debate veio parar no Supremo Tribunal Federal junto com uma outra questão. O Ministério Público pode processar o agressor mesmo sem a representação da vítima? O resultado do julgamento você vê agora em mais uma reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República. Em 9 de fevereiro de 2012, por unanimidade, o Supremo declara a constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. A ação foi ajuizada pela Presidência da República, que queria confirmar a legalidade de 3 pontos. Um deles é o artigo 1º, que diz: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. A Presidência da República questionava a constitucionalidade da própria Lei Maria da Penha. Era necessário termos uma legislação para proteger os direitos das mulheres? O texto não estaria ferindo o artigo 5º da Constituição, que prevê que homens e mulheres são iguais perante a lei? A lei é totalmente constitucional e necessária. Nós temos uma desigualdade socialmente construída que coloca as mulheres ainda numa situação de inferioridade, numa relação de submissão, de poder, e muitas vezes essas mulheres são agredidas na sua essência, na sua integridade física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia citou vários exemplos de preconceito, inclusive no meio jurídico, e disse que a violência contra as mulheres é uma relação de poder. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga por poder, é saber quem manda, e mulher não manda e não pode mandar. Outro ponto da lei questionado foi o artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. Essa é a lei dos juizados especiais para os crimes de menor potencial ofensivo, onde há a possibilidade de acordo com o agressor com o pagamento de uma cesta básica, por exemplo. Não há investigação nem processo penal. Os ministros entenderam que, de fato, essa legislação não é a mais adequada para punir quem comete violência contra a mulher. Essa ação foi julgada em conjunto com uma outra sobre a Lei Maria da Penha. A Procuradoria-Geral da República pedia que ações penais fossem processadas, mesmo sem a representação da vítima. É que a mulher muitas vezes não quer denunciar o agressor ou desiste de dar prosseguimento à denúncia. E o agressor continua com a violência. Foi o que aconteceu com esta jovem de 27 anos. Ela suportava as agressões do marido desde o começo do casamento, porque se sentia culpada e não queria expor a família e o próprio marido. Estas fotos mostram o resultado de tanta violência. 4 facadas na cabeça. Me deu 4 facadas, tem uma das cicatrizes foi aqui no meu pescoço, que a faca entrou por trás da minha orelha, e aí uma foi no braço, né? A primeira foi no braço, a primeira foi nas costas, a segunda no braço, a terceira foi aqui na cabeça, que eu tive que rapar, e tá até crescendo, graças a Deus, e a última foi aqui, entrou por trás da minha orelha e ficou cravada na minha cabeça. Por maioria de votos, o plenário julgou que o pedido era procedente. O Ministério Público pode dar início à ação penal sem representação da vítima em todos os casos de violência. No tocante à violência doméstica, há de considerar-se a necessidade da intervenção estatal, requerida pela Carta da República. Nós temos que
jogar nas mãos do sistema de justiça a responsabilidade para a apuração dos fatos, para a denúncia e para a responsabilização do agressor e para toda a proteção a essa mulher. Se ficar dependendo dela representar que a manifestação de vontade, eu quero que ele seja processado ou eu não quero que ele seja processado. E isso faz com que essa mulher fique totalmente desprotegida. Nós não estamos tirando a autonomia de vontade da mulher. Nós estamos momentaneamente fazendo o que tem que ser feito. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.